A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Seu voto a favor da legalização do do aborto. aborto Não é um direito e também é O direito anti-humano. básico é o direito à vida. Debate: Direitos reprodutivos no Brasil. Este é o terceiro e último episódio do especial sobre direitos reprodutivos e sexuais. No programa anterior, ouvimos uma reportagem sobre o projeto Vivas, uma ONG que ajuda gestantes a realizar o aborto de forma legal e segura, tanto no Brasil quanto no exterior. O arquivo do programa já está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Ouviremos agora um trecho da reportagem com a entrevistada Rebeca Mendes, fundadora e diretora do Projeto Vivas. Eu vou para a Colômbia e eu tenho acesso a um aborto legal lá. Essa situação me deixa muito inquieta, porque eu não tinha nada de especial. Eu era uma mulher, fazia faculdade, mãe solo de 2 filhos e, assim, a única diferença que eu tive em toda a minha história é que eu tive um contato de um telefone, que foi da professora Débora Diniz e que fez toda a diferença. Quando eu volto pro Brasil, minha história acaba virando referência para outras mulheres que passavam por aquilo que eu tinha passado. E o Projeto Vivas, ele veio surgindo desse momento de inquietação, né? Como essas mulheres me procuravam, muitas delas falavam assim, que clínica você foi? Você pode passar contato, referência? E eu sempre fiz isso. E aí chegou um momento que eu falei assim, olha, eu acho que não tem como mais eu, pessoa física, lidar com isso. Mas acho que seria muito bacana, levei a ideia para outras organizações, para tentar fundos, para a gente conseguir um recurso para viabilizar. Hoje o Projeto Vivas tem 3 caminhos. Gestações não desejadas, a gente encaminha para países fronteiriços, como a Argentina e Colômbia, quando os casos se enquadram nos permissivos legais, né? Ou quando essa pessoa precisa de um cuidado de aborto, que esse aborto, mesmo que ele seja ilegal, ele seja seguro. Então a gente faz também redução de danos. Nós contamos com 5 serviços, 5 clínicas parceiras. Então, elas vão se dividir ali por localidade, né, onde elas estão situadas, por limites técnicos gestacionais. E para a Colômbia, a gente encaminha as mulheres que geralmente estão no norte e nordeste ou que têm um tempo gestacional de segundo trimestre também. E aí ela escolhe a que melhor se encaixa ali no seu perfil ou se sente mais confortável territorialmente. Entramos em contato com esse serviço, passamos a informação e dali o próprio serviço entra em contato com a mulher e organiza tudo. Aborto, às vezes, é uma necessidade, mas é uma escolha. E é uma escolha não é triste, não é uma escolha torturosa, é uma escolha por amor. E foi o que eu escolhi fazer. Olá, estamos de volta com o nosso debate sobre direitos reprodutivos e sexuais das mulheres e gestantes no Brasil. Quem também está aqui com a gente é a Cristiane Cabral, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, Letícia Vela, advogada pelo Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, e Eva Blay, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Sociais da USP. O projeto mencionado na reportagem realiza, muitas vezes, assim como outras ONGs, o papel que deveria ser exercido por órgãos públicos, sobretudo quando se trata do acolhimento e direcionamento das pessoas que gestam. O que explica a ausência do poder público nesse contexto? Começamos pela Cristiane, depois Eva, depois Letícia. Acho que várias questões, né? A gente tem desde 1940 2 permissivos, né? Que a gente fala, que é o permissivo de interrupção da gravidez em caso de estupro e o permissivo da gravidez em caso de risco de morte para a mulher. Desde 2012, passamos a ter um terceiro permissivo, que é em caso de feto anencefalo. Então, veja, temos este cenário. Desde 1940, temos 2 permissivos. Quando foi que o Estado brasileiro conseguiu constituir um primeiro serviço de aborto legal no país? No final dos anos 80, né? Levamos muitos anos, né, quase meio século, para conseguir um primeiro serviço de aborto legal, porque não é fácil enfrentar essa questão em função de muitas coisas que já falamos no bloco anterior, né? Que é isso, é uma questão de moralidade, né, dos nossos corpos não nos pertencerem, né? Essa é uma bandeira feminista muito cara para a gente, né? Dos nossos corpos nos pertencem. Mas eu tenho reiteradamente falado que nossos corpos nunca nos pertenceram. E não é só por causa do aborto, né? Do não direito ao aborto legal, né? Todas as questões relativas a
contracepção também estão aí inseridas, né? Então, tem essa batalha enorme em relação a uma questão moralista e moralizante. Tem a questão da influência dessas disputas políticas em que o corpo da mulher está no centro essa capacidade reprodutiva, está no centro dessas disputas, né? Então, tem mil questões que fazem com que o poder público realmente não compareça, né? Então, assim, a gente tem mais de 5.600 municípios no país, né? Onde estão os serviços de aborto legal hoje? Dizem que temos 37 no país. Se a gente for olhar, funcionando de verdade, é muito menos, né? Para 5.600 e tantos municípios. Onde eles estão concentrados? Na região sudeste. Então, as mulheres não têm acesso, não existe serviço, é muito complexo. E tem a ver, claro, com esse contexto gigantesco da criminalização do aborto, né? A gente está vendo hoje profissionais de saúde, médicos, sendo processados, tendo suas habilitações para o exercício da medicina, sendo processados e caçados porque fizeram aborto legal. Então, tem um contexto de uma disputa, de uma briga que está muito, digamos assim, ofensiva mesmo, né? E a gente tem muitas dificuldades, em termos de Estado, de entender que o Estado é laico, né? Eu acho que tem essa outra dimensão também, né? A gente diz que está na Constituição que o Estado é laico, mas você olha, né, na sala do STF tem um crucifixo, né? Então, que Estado laico é esse? Tem muitas misturas, isso tudo influencia realmente por toda essa dificuldade do Estado constituir serviços, né, para aborto legal, ainda que seja apenas para esses 2 permissivos legais, para esses 3 permissivos legais que a gente tem hoje, desculpa. E mesmo assim, é muito pouco que a gente tem, né? E aí, a gente tem essas outras iniciativas que vêm por movimentos sociais, organizações não governamentais, para auxiliar algumas mulheres. Mas veja, é maravilhoso que elas existam, mas quais mulheres conseguem chegar também a esses serviços, né? Essa informação, ela é muito restrita ainda, né? As mulheres não têm acesso a esse tipo de informação, não sabem que poderiam recorrer a esse tipo de apoio, de ajuda, né? Que o Vivas, por exemplo, dá, né? Então, enfim, acho que é uma batalha muito grande, porque os poucos serviços de aborto legal hoje que a gente tem no país, nós temos os médicos sendo caçados e processados, né? Quando o Conselho Federal de Medicina lança, como a Eva chamou a atenção, foi mês passado, foi início de abril essa história, né? Que o Conselho Federal de Medicina fala de um ato médico dizendo, olha, médicos e médicas, vocês não podem fazer tal e qual procedimento, eles estão dificultando o exercício da profissão de quem está nos hospitais habilitados e capacitados para interrupção de gestação, né? Então, a gente só vê, na verdade, um grande crescimento de barreiras de diversos lados nessa seara do aborto legal. Isso porque a gente não chegou a falar, né, do aborto, enfim, clandestino, do aborto legal. A gente está falando das nossas disputas para ter serviço de assistência aos permissivos legais atuais, né? Que são gestações em caso de estupro, de novo, né? Caso de estupro e risco de vida, risco de morte para a mulher, e os casos de anencefalia. Esses serviços precisam estar muito mais espalhados no país, né? E não estão, sabe? Então, acho que isso é bem importante. E eu vou falar, acho que só para completar, uma outra coisa, né? Que acho que junto disso tem essa noção que eu acho também equivocada, que as pessoas colocam no mesmo patamar, né? Ou acham que toda gestação que precisa ser interrompida é sempre uma gravidez indesejada, né? As situações, os contextos são múltiplos. E eu sempre falo, nem toda gestação que termina em aborto ela é necessariamente uma gestação indesejada.
desejada, tá? Também, não necessariamente, ela é uma gestação que não foi planejada, né? Eu acho interessantíssimo, é isso, poder falar disso, porque a gente tem casos de gestações que foram planejadas, desejadas, no meio do caminho acontece algo e aquilo vira e eu preciso interromper, né? E ao contrário, a gestação que é imprevista acontece na vida da mulher e ela passa a ser amplamente desejada, querida, esperada. Então, acho que a gente também tem que tomar cuidado com essas dimensões, sabe? De achar que toda gestação que precisa ser interrompida é porque a mulher não quer. Eu acho que a palavra indesejada joga para esse lugar voluntaresco, né? Apenas de uma mulher que não quer. E aí é muito fácil colar uma mulher que não quer porque ela é egoísta. A gente ouve isso. Porque ela quer cuidar da sua vida, porque ela quer cuidar da sua carreira. E ela tem todo o direito de fazer isso. Mas não é por esse tom acusatório de ela não quer ou ela é egoísta, né? Então, eu acho que é isso. As gestações que terminam, né, são interrompidas, elas têm um sem número de contextos para poder a gente entender isso, né? E não achar que todas elas é porque são indesejadas. Eu acho que isso também coloca essas gestações e a mulher num lugar muito complicado, nesse processo super complexo que é das decisões reprodutivas. Obrigada, Cristiane. Eva, como você enxerga essa questão? Olha, quase pouco eu tenho a acrescentar ao que a Cristiane falou. Mas eu acho que a gente poderia pensar num outro plano, sabe? Nós tínhamos no começo falado sobre o direito à maternidade, né? E o que quer dizer esse direito à maternidade? Independentemente de eu desejar ou não desejar, bom, é uma coisa que o meu corpo me permite ter. Agora, a cada momento, quando a gente pega a história das mulheres, a cada momento, vamos pegar a partir de 1960. Qual que era o ideal da mulher? Dona de casa, né? Dona de casa que era o máximo. O modelito da burguesa. Aí vem a Betty Friedan e mostra que as mulheres estudam, vão para a escola, vão para a faculdade. Eu discordo das críticas que fazem a Betty Friedan pelo seguinte: ela mostrou que estas mulheres que foram para a universidade ficam, depois, quando se casam e têm filhos, ficam dentro de casa mofando, porque quem sai para trabalhar são os homens e elas ficam em casa. E ficam absolutamente deprimidas. Ela mostrou como as mulheres começam a tomar tranquilizantes, outros medicamentos, porque tinham que ficar em casa, elas não podiam aproveitar a vida e devolver aquilo que elas tinham aprendido na universidade. Mas, quando a gente passa dessa etapa, e ela foi muito ridicularizada aqui no Brasil, quando ela veio lançar a Mulher Mistificada. Aí, quando nós ultrapassamos essa primeira etapa, o modelo de mulher muda. Não é mais aquela que fica em casa, mas passa a ser aquela que vai tentar conciliar as duas dimensões da sua vida, né? A doméstica e a do trabalho. Ah, mas ela é muito egoísta, porque ela não quer mais tomar conta dos filhos. Ela quer só trabalhar, ela quer... E aí começa a demonização das mulheres que querem ter carreira. Então, são modelos que entram na mídia de modo geral. Eu não vou nem dizer de onde que vem, porque também não importa,
Mas esses modelos nos interferem sobre a nossa vida, né? Então, mas então eu deixo meus filhos e eu passo 24 horas por dia trabalhando, então eu sou egoísta, então esse modelito aí entra. E agora eu acho que nós estamos quase chegando num meio termo, né? Mas agora nós temos um outro problema. Quem é que fica com essas crianças? Porque nós não temos equipamentos, nós não temos creches, não temos escolas suficientes para, desde bebê até 3, 4 anos de idade, né? Não temos isso para nenhuma, nem para a classe média. Então, aí agora nós temos um outro problema, que é a exploração das mulheres pobres e negras, ou vamos chamar as demais que, do ponto de vista de classe, que são aquelas que estão numa posição subalterna. E eu acho que agora nós estamos vivendo isso. E estamos, talvez, justamente por causa dessa contradição, seja o momento da gente explodir e fazer que volte o direito sobre o nosso corpo, que volte novamente os equipamentos. Nós queremos equipamentos para ter nossos filhos. Filhos de homens e de mulheres. Gente, já não chegou o tempo da gente trazer os homens para essa discussão? Então, será a reprodução a gente faz sozinha? Não tem um sêmen aí misturado nessa história? Afinal de contas, essa sociedade é uma sociedade, tudo, a culpa toda, o caminho todo é das mulheres? E os homens onde estão? Só estão aqui para matar a mulher, né? Aí eu entro no capítulo do feminicídio, mas é outra história. Mas eu acho que chegou o momento da gente dar um pontapé nessa história. E talvez um programa como esse aqui vai ter muita crítica, mas eu acho ótimo que tenha mesmo. Porque está na hora da gente... Gente, nós estamos procurando outros modelos. Esses que temos não nos servem. Obrigada, Eva. E você, Letícia? Eu acho que tem muitas respostas para pensar o que explica a ausência do poder público na garantia do acesso ao aborto legal, né? Pensando na perspectiva do aborto legal, ou então o que explica a ausência do poder público em até pensar a possibilidade de descriminalização e legalização do aborto e do aborto como uma questão de saúde pública. Mas eu pensei em falar, e talvez eu me repita em alguns pontos o que Cristiane ou então o que Eva falaram, mas sobre 2 aspectos. Acho que o primeiro é um aspecto político, que acho que foi falado por Eva, que é a quem serve o controle reprodutivo dos corpos das mulheres, né? E acho que isso politicamente muda conforme o tempo vai passando. A Eva deu vários exemplos, né? Falou bastante da associação entre mulheres e mão de obra, né? Então, para que a gente tenha um controle reprodutivo? Depois a gente fala também sobre reprodução de aspectos de papéis de gênero, né? Então, o controle reprodutivo também está ligado a essa ideia de manutenção de espaços de poder, em alguma medida, e de manutenções de papéis que nem sempre cabem a todas as mulheres, se a gente for olhar a partir do aspecto da diversidade, mas acho que sim, e a continuidade disso, né? Então, acho que fiquei pensando primeiro nessa dimensão política. A segunda dimensão, e talvez seja a dimensão que eu queira falar um pouco mais para até abordar o que já Eva e Cristiane falaram sobre o cenário atual, que é a perspectiva da moralidade. Então, eu acho que vou falar agora no momento atual. Historicamente, eu acho que a gente vai poder fazer diversas leituras, mas no momento atual, o que a gente vê é um acirramento de um contexto político que fica bastante polarizado, né? Acho que a eleição do governo Bolsonaro, o que a gente passou do ponto de vista político e de desmonte das políticas públicas, incluindo políticas públicas de saúde, com edição de várias normativas, também normativas referentes ao aborto, que são totalmente contrárias a evidências, né, médico-científicas, a evidências que vêm sendo construídas há anos pela Organização Mundial da Saúde. Mas eu acho que dentro desse acirramento político, a pauta moral e dos costumes, ela é central para um determinado discurso, especialmente esse discurso da extrema-direita. E nessa linha, o aborto ele vira um grande campo de batalha.
E acho que isso explica, talvez, uma ausência, e não só uma ausência atual do Estado, mas eu vou dizer o contrário, um ataque que a gente tem das instituições que pertencem ao Estado em alguma medida, e aí acho que a gente vai poder falar do CREMESP e do CFM, né? Especificamente, em relação à garantia do acesso ao aborto legal. Porque não basta a gente garantir, em alguma medida, a garantia do Estado ao desmonte na gestão anterior, o que muito não foi reconstruído na gestão atual. Assim, acho que vale também a gente fazer essa ponderação. Tem se tentado um movimento de reconstrução, mas ainda a gente tem que avançar muito, e Cristiane colocou muitos dos entraves que a gente tem em relação ao acesso ao aborto legal aqui no Brasil. Mas acho que a gente tem grandes exemplos emblemáticos de como que as instituições estatais estão sendo utilizadas para desmontar o acesso a direitos reprodutivos de mulheres. O primeiro é a edição da normativa do CFM, mais recente, da resolução do CFM, que proíbe a realização do procedimento de assistolia, que é necessário para que se possa garantir o aborto legal em gestações mais avançadas, especialmente a partir de 22 semanas. A gente já tinha um cenário no Brasil bastante grave em relação a isso, que era apenas 3 serviços, na verdade, realizam o procedimento. Então, foram citados 2, né, Uberlândia e Recife, mas a gente também tem o de Salvador. Antigamente, tinha o de São Paulo, que era o Vila Nova Cachoeirinha, que faz parte também desse cenário de ataque e desmonte do acesso ao aborto legal, né? Mas voltando à perspectiva do CFM, então ele, com essa nova resolução, o objetivo do órgão, que não deveria ser um órgão pautado por moralidade, mas sim a partir da evidência médico-científica, sem qualquer embasamento médico-científico, aí eu repito, em contrariedade completa às normativas da Organização Mundial de Saúde, as orientações da Organização Mundial da Saúde, impede a realização da assistolia. Coloca os profissionais com receio de atuar em serviços de aborto legal em gestações avançadas e, portanto, vai impedir com que milhares de mulheres e meninas brasileiras e pessoas que podem gestar brasileiras acessem o procedimento em idades gestacionais avançadas. E por que isso é extremamente problemático? Porque, em geral, pessoas que buscam serviços de aborto legal em gestações avançadas são mulheres em situação de maior vulnerabilidade social ou então são meninas. São crianças que passaram por uma situação de estupro de vulnerável e conseguem identificar a gestação só no momento mais adiante. E por isso precisam de um acesso, um auxílio e um acesso ao procedimento seguro. Nessa mesma linha de desmonte, a gente viu a recente atuação do CREMESP. Então, já foi mencionado pela Cristiane, mas a gente tem diversos profissionais que atuavam no serviço do Hospital Vila Nova Cachoeirinha, que era o único serviço em São Paulo que realizava o aborto em idades gestacionais avançadas e que foi fechado pela Prefeitura de São Paulo, sob a justificativa de que eles dariam lugar à realização de cirurgias eletivas que estavam atrasadas e que, posteriormente, o serviço seria reaberto. Até agora, a gente não viu a movimentação de reabertura e a gente tem uma parcela enorme de pessoas que está sem acesso nenhum ao procedimento, principalmente idades gestacionais avançadas, mas a gente viu essas equipes sendo perseguidas sistematicamente pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo, por meio de procedimentos administrativos em que se discutia, em casos em que eles garantiram acesso ao aborto legal, especialmente em casos de violência sexual, em que se garantia a possibilidade de cassação do registro dessas profissionais. Então, acho que quando a gente está falando sobre o que explica a ausência do poder público, eu acho que o aspecto da moralidade, que é o que guiou, na minha opinião, tanto a decisão da Prefeitura de São Paulo em determinar o fechamento do serviço, quanto a decisão do CFM de editar uma resolução completamente ilegal e contrária a evidências médico-científicas, quanto a decisão do CREMESP de perseguir sumariamente profissionais que atuam no acesso ao aborto legal, que está previsto em lei, né? O que explica tudo isso, para mim, é justamente essa questão da moralidade e de estigma social que permeia a situação, né, a questão do aborto aqui no nosso país. Acho que é isso. Obrigada. Bom, pessoal, os direitos reprodutivos e sexuais são temas muito complexos e não vamos conseguir esgotá-los em só um programa. Mesmo assim, esperamos que você tenha se informado, aprendido algo novo ou simplesmente presenciado um novo ponto de vista. Assim, a gente encerra o nosso debate. Queremos agradecer a presença das convidadas Cristiane Cabral, Letícia Vela e Eva Blay. O microfone está aberto para suas considerações finais. Cristiane, depois Letícia e Eva. Eu gostaria
dizer o seguinte: precisamos discutir sobre direitos sexuais e reprodutivos. Precisamos discutir sobre o aborto livremente. Precisamos falar sobre sexualidade. Porque é isso, a gente está falando de aborto, uma gravidez só acontece, né, na maior parte dos casos, a não ser que tenha, né, as inseminações artificiais da vida, mas a gente está falando da gravidez que acontece pelas vias, digamos assim, muitas aspas, naturais, da reprodução, né? Ou seja, tem sexo no meio. A gente tem que falar sobre isso, gente. A gente tem que conversar sobre educação sexual, tem que falar sobre sexualidade, tem que falar sobre aborto, porque é assim que a gente consegue trazer outras dimensões, pontos de vista, enfrentar essa narrativa extremamente moralista e moralizante que a gente tem visto. Então, eu queria louvar, né, esse espaço que vocês deram para a gente, poder discutir esse tema, trazer essa questão, uma questão realmente bastante complexa, né, mas que a gente precisa colocar ela na pauta, porque é uma questão de direito, né, e, sobretudo, direito à vida das mulheres. É disso que a gente está falando. Então, super obrigada pelo espaço e pela oportunidade. Obrigada a você. Letícia? Eu gostaria só de agradecer o espaço e acho que na linha do que Cristiane já falou, de ressaltar a importância da gente tirar um pouco o aborto do armário e começar a tratar esse tema não a partir do aspecto moral, como já foi falado, mas a partir do aspecto de saúde pública. Então, de que maneira que a gente retira essa discussão, que muitas vezes acho que cai num discurso falacioso e olha efetivamente para o que acontece na prática, para o número de abortos inseguros que a gente tem no Brasil, para o número de mulheres e meninas que morrem por acessar procedimentos inseguros, para quem é mais afetado, né, pela criminalização do aborto, e a gente sabe que, em sua maioria, são mulheres pretas e pobres, são meninas, né? Então, tirar efetivamente esse lugar que, em geral, tem se tornado, dentro dessa sociedade polarizada, um campo de batalha e que a gente passe a fazer uma discussão honesta, sincera e pautada em evidência científica sobre esse tema. E eu espero que esse programa seja um pontapé para quem estiver ouvindo, para procurar um pouco mais, para entender um pouco mais, para se informar um pouco mais e para repensar um pouco daquelas questões que a gente já tem conformadas na nossa cabeça, mas que por vezes podem mudar. Às vezes com uma palavra, às vezes com uma informação, às vezes com um dado. Então, espero que esse programa tenha sido um pontapé inicial para alguns dos ouvintes. Obrigada. Eva? Eu pouco quero acrescentar, mas eu vou insistir em que nós centralizamos tudo na mulher e estamos deixando de lado os homens. Já chegou mais do que o momento de nós somarmos a sociedade como um todo. Essa é uma responsabilidade de todos, homens e mulheres. Não adianta a gente compartimentalizar. Nós precisamos jogar isso na sociedade como um todo. Além do que, se vocês observarem quantos homens há na Câmara Federal, no Senado, no governo do Estado, nas prefeituras, nós somos a minoria da minoria. Então, vamos somar, vamos trazer os homens para essa discussão. Tem muita maneira da gente fazer isso. É o que eu acho que esse programa poderia, como ela disse, dar o pontapé inicial e trazer todo mundo para isso. Obrigada. Eu, Ana Medeiros, e minha colega Lara Paiva, fomos as apresentadoras do programa de hoje. E, juntamente com a Gabriele Koga, escrevemos o roteiro. A coordenação também foi feita por mim. A produção é de Beatriz Hermínio. As reportagens são de Guilherme Vale, Valentina Cândido, Gabriele Koga e João Dallara. Na edição, temos Beatriz Hermínio e Beatriz Sardinha. Você pode acessar as pesquisas das professoras Cristiane Cabral e Eva Blay no site da FAPESP. Já o trabalho de Letícia Vela é divulgado no site do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. Você pode pesquisar por coletivo.org.br. No Instagram é coletivo_feminista. Esse programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Obrigada pela audiência. Voltaremos com mais debates na próxima edição. Até breve. Seu voto a favor da legalização do aborto. O aborto não é um direito e também é anti-humano. O básico é o direito à vida. Debate: Direitos reprodutivos no Brasil. A Rádio USP apresentou
Programa Universidade 93,7.